Viu aí o novo ataque do Trump ao Brasil, viu uma resposta dada por Lula por antecipação, porque foi antes do ataque, foi de manhã, e o ataque do Trump foi agora de tarde, numa entrevista que ele concedeu na Casa Branca. Mas nós também tivemos hoje alguns comentários, porque o nosso embaixador do Tarifaço, é assim que o chamamos aqui, o Dudu Bolsonaro, ele voltou a falar. Ele continuou falando todo dia. Me parece era um antigo slogan de uma rádio do Recife, Rádio Jornal do Comércio, Pernambuco falando para o mundo. Isso é uma coisa que data da época da Segunda Guerra Mundial. O Dudu hoje voltou a falar. E aí diz aí, olha, eu estou disposto a ir às últimas consequências para retirar esse psicopata do poder. O tal do psicopata que ele diz, a que ele se refere, é o ministro Alexandre de Moraes. Veja Não é o bem, pai dele. antes de continuar, não é o pai dele, é o Alexandre de Moraes. Antes de continuar a leitura do que está aí, e todo mundo pode ver, eu só queria lembrar que é o seguinte, que as palavras, às vezes, elas precisam ser traduzidas. Psicopata, um psicopata é caracterizado por um padrão de comportamento que inclui falta de empatia e remorso, manipulação e um desrespeito pelas normas sociais. Essas características podem levar a comportamento antissociais, como mentir, enganar, explorar os outros, muitas vezes sem consideração pelas consequências. Psicopata é isso. Psicopata, segundo o senhor embaixador do Tarifaço, é como ele classifica o Embaixador Alexandre tá de ali, faço Moraes. Aí ele diz, continuando a fala do embaixador do Tarifaço, se depender de mim, a gente vai continuar aqui, dobrando a aposta, até que a pressão seja insustentável e as pessoas que sustentam Moraes larguem a mão dele para que ele vá sozinho para o abismo. Olha que O, 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 dramático. essa fala, essa fala tão agressiva do nosso aí embaixador do Tarifaço, que foi para lá para isso, para arranjar uma punição para o Brasil. E foi bem sucedido. Conseguiu convencer Trump e os seus principais assessores de que o Brasil tinha que ser punido. Para quê? Para salvar o papai dele, o embaixador do Tarifaço. É, Por baixo do Aí tarifaço. é bom, né? Embaixador Eu Tarifaço, adorei essa é isso. minha, eu já registrei. Aí, aí o embaixador do Tarifaço, Dudu, afirma ainda que Trump tem diversas opções na mesa para continuar aplicando mais sanções ao Brasil. Aliás, ontem o Trump aplicou mais uma, que foi caçar os vistos de entrada nos Estados Unidos de três servidores públicos, três pessoas de destaque aqui na administração pública, no Distrito Federal, não, no país mesmo, que são ligadas ou eram ligadas ao programa Mais Médicos. Então, ele puniu os três, dizendo: aqui vocês não entram mais por causa do programa Mais Médicos, que foi criado pela Dilma lá atrás, que trouxe médicos cubanos que começaram a prestar serviços no interiorzão do país, porque médicos nossos, brasileiros, não queriam ir, não queriam sair do eixo das grandes cidades. E aí o Trump chega a falar que aquilo ali foi trabalho escravo. Que trabalho escravo? Mas isso também uma outra discussão. Mas aí o Eduardo Bolsonaro continua dizendo: olha, vem mais, virão mais sanções por aí. E aí diz: são ações para, na visão do Eduardo Tarifaço, tentar fazer com que o Brasil saia dessa
crise institucional. Não me parece que a gente esteja vivendo nenhuma crise institucional. Estamos em crise com os Estados Unidos. E aí o Dudu Tarifaço escala mais um pouco. Veja agora, se no futuro nada for feito, talvez aí a gente tenha também de punir o Alcolumbre e o Hugo Mota, figurando nessa posição. Eu sei que é o seguinte: eles, o presidente da Câmara e o presidente do Senado, já estão no radar do governo Trump. E as autoridades americanas têm uma clara visão do que está acontecendo com o Brasil. Quer dizer, ele, não satisfeito de ir lá, de advogar um tarifaço, conquistou, de advogar sanções para ministros do Supremo, conquistou. Agora está ameaçando o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Quem esse rapazinho, esse moleque pensa que é? E o pior é que ele está se revelando realmente influente junto ao mais poderoso país que nós conhecemos. É, é compreensível uma coisa dessa, ô Rodrigo? Tem. É, é compreensível, é absolutamente compreensível. Sabe quando que eu comecei a compreender o DNA do bolsonarismo, que eu chamei num artigo? A gente teve o presidencialismo de coalizão e a gente tem o presidencialismo de confrontação. O DNA do bolsonarismo é o confronto. Você sabe quando eu percebi que o confronto seria levado às últimas consequências, se necessário fosse? Durante a pandemia. Quando nós imaginamos que o presidente, à época Bolsonaro, fosse entender a gravidade do que estava acontecendo no Brasil e no mundo, ele fosse mudar o discurso dele. Que ele, talvez, na sua formação de militar, pudesse ter transformado o vírus num grande inimigo a ser vencido, mas não. O Bolsonaro, aqui, como Trump nos Estados Unidos, apegou-se a teorias da conspiração, apegou-se ao negacionismo e o resultado todos nós conhecemos. Dobrar a aposta é algo absolutamente comum e esperado deles na extrema-direita. A fala do Eduardo Bolsonaro, a utilização do termo psicopata em referência ao ministro Alexandre de Moraes, tudo isso aí tem uma clara digital de dois personagens, um já falecido e o outro em plena atividade nos Estados Unidos. Um deles é o Olavo de Carvalho, que formou uma quantidade enorme dessas figuras na esfera pública brasileira, e outro é o Steve Bannon nos Estados Unidos. Não é? Então há uma Uhum. similaridade, uma conexão valorativa entre essas figuras e os seus operadores no campo da política, como Eduardo Bolsonaro. Eu não vou nem fazer a discussão do conceito de psicopatia, porque é óbvio que o discurso dele é assentado no senso comum e não num diagnóstico. Até porque, para isso, tem que ter diagnóstico médico, tem que ter uma coisa muito diferente do que está acontecendo, Ricardo. Mas é compreensível e, de fato, sempre eles dobrarão a aposta. Eles não acreditavam, eles bolsonaristas, não acreditavam em momento nenhum que eles poderiam perder para o Lula em 2022. Quando perceberam que a situação estava muito ruim, eles já tinham plantado o germe, a semente da discórdia com a fake news, da desconfiança das urnas e, portanto, do próprio sistema eleitoral e da democracia. Então, esta influência é uma influência construída já antes e durante a presidência da República, via intermediação de Steve Bannon, e aí vocês podem procurar depois as fotos de um jantar oferecido em que estava lá Olavo de Carvalho, nos Estados Unidos, onde ele morava, inclusive, a conexão com Steve Bannon e as teses que o Trump coloca, como eu já disse aqui anteriormente, assentadas em fake news, são fundamentais para que esse discurso continue mantendo uma militância ativa. Então, dá para compreender, é isso mesmo. E o 8 de janeiro foi um resultado daquele conceito que eu falei para vocês um pouco antes.
de dissonância cognitiva. Aqueles que invadiram o Planalto, o Supremo Tribunal Federal e o Congresso tinham plena certeza que a eleição havia sido fraudada e que Lula não deveria governar. Então, essas pessoas agem, em larga medida, por conta da força dos algoritmos das redes sociais e dentro de suas bolhas. Cada vez menos você tem a possibilidade do contraditório, gerando um fenômeno chamado viés de confirmação. Rodrigo, quer perguntar alguma Olha, coisa mais, para Guga? você explicar para a galera esse papel de Steve Bannon, ele talvez que seja o grande mentor dessa extrema-direita mundial, né? Que parece que ele é o estrategista mundial da extrema-direita. Aqui a gente vê que Eduardo Bolsonaro e tantos outros da extrema-direita acabam tendo ele como guia, né? É uma espécie de guia da extrema-direita. Então, se você puder contar para quem está assistindo o papel do Bannon na ascensão da extrema-direita, inclusive aqui. Claro, claro, claro. Eu diria até que ao invés de eu contar, é que eu não vou me levantar agora para ir aqui até a minha estante, mas depois, se a sua produção conseguir, e eu acho que a Alice está aí nos bastidores, não é? Tem um livro que eu recomendo fortemente para vocês lerem, chamado Os Engenheiros do Caos, Eu Giuliano já li. Dampoli. Ah, Este livro mostra como a tática criada por esses gurus das redes sociais. E o importante é entender o seguinte: sempre houve fake news? Sempre. Sempre houve teorias da conspiração? Sempre. A mentira faz parte da política. Sempre fez. Se você pegar o Rousseau, ele diz que o contrato social foi um grande pacto ofertado pelos ricos e poderosos e que as pessoas mais simples e pobres acreditaram e acabaram perdendo sua liberdade porque a propriedade privada foi criada. Está lá no Rousseau. Eu até brinco no meu livro que talvez seja a fake news inaugural. Está aqui, ó. Este livro, Os Engenheiros do Caos, ele fala e mostra a lógica do Steve Bannon e como que a extrema-direita ela cria fatos em cima de fatos e fala assim, mas não é possível. O presidente falou isso, aí todo mundo dá audiência para o presidente nas redes sociais, na mídia. No outro dia ele vem com um novo absurdo. De absurdo em absurdo, eles vão construindo caos e esse caos se torna algo absolutamente pertencente à política. E aí, Guga, o Steve Bannon é um grande operador do caos. É alguém que conhece, como poucos, a questão algorítmica. Você tem o Steve Bannon, o Donald Trump, o escândalo da Cambridge Analytica, o Brexit na Europa. Você tem, não à toa, no ano de 2016, a escolha por Oxford, para o seu dicionário, da palavra pós-verdade, que implica em que os sentimentos são mais importantes para moldar a opinião pública do que os fatos históricos e concretos. Tudo isso forma este caldo de cultura autoritária, autocrática, que foi definido num outro livro e chamado de Como as Democracias Morrem, né? Best-seller do Levitsky, do Ziblatt. E nesse livro ele mostra que a democracia não vai morrer por tanques e golpes de Estado do modelo clássico do século XX, mas ela é corroída por dentro. E uma das formas de corroer a democracia por dentro é a forma de atacar e solapar o sistema judiciário. E aí você elimina aquilo que é o contrapeso a um poder, ou seja, tudo aquilo que o Montesquieu pensou, a existência de um poder tripartite, executivo, legislativo e judiciário, perde o sentido porque você quer fazer impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Abrir as portas do impeachment significa que aqueles que estão no legislativo querem submeter os outros dois poderes às suas vontades. Ô, Rodrigo, eu queria lhe agradecer muito sua participação mais uma vez nesse programa. Vamos voltar a nos encontrar sempre e temos muito chão a caminhar pela frente ainda, até as eleições, até saber os seus resultados, enfim, e as consequências das eleições do próximo ano. Muito obrigado por sua Muito participação mais legal, uma Rodrigo. vez aqui. Obrigado. Muito bom conversar É, contigo. eu agradeço vocês e como professor eu falo muito. Se eu estiver falando muito, pode me cortar e fazer outra pergunta que eu tento ser mais objetivo. Mas como vocês Não, mas fazem foi muito bom. perguntas
Como vocês fazem perguntas que demandam uma reflexão mais profunda, eu tomo a liberdade de me estender um pouquinho mais. Para você, Não, Ricardo, está Guga, um ótimo. abraço. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado. Forte abraço para você também. Tamo junto, Rodrigo. Tamo junto, um abraço, até mais. Valeu. Ô, Gu,